Aqui. Ah, tola, segura aí. Tá fazendo nada, né? Ó, derriba, como é? Como é que ele faz? Ah, então dá aí, dá. É, pra derribar, Aleluia. senão vai ficar... Só para nós dar aleluia mais alto. Isso. Todo mundo achou aí? Atos 19. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os 2 discípulos, disputando-os todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim, judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços, os aventais, se levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Amém? Glória a Deus. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos. Jesus deixou eles avisados: fiquem reunidos, orando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, estava Maria, estavam os 12 apóstolos, e todos eles esperando, né, que esse poder caísse. Jesus subiu 40 dias depois, e 10 dias eles ficaram esperando. 10 dias ficaram esperando o Espírito Santo descer. Então ficavam orando, buscando, jejuando. E aí o Espírito Santo desceu e batizou todos eles, que estavam ali, 120. Quando Jesus subiu, tinha 500. Agora orando, só tinha 120. Os outros foi dormir, foi cuidar da vida, né? Preocupado com as suas coisas a fazeres, e não prestou atenção no que Jesus falou. Fiquem em Jerusalém. Jerusalém significa casa do... Aliás, Belém significa casa do pão, né? Jerusalém é a cidade de paz. Então fiquem em paz, esperem, né, esse poder descer do alto. E aí eles foram batizados, revestidos, começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. E diz em Atos dos Apóstolos que esta promessa é para todos quantos crerem no nome de Jesus. Porque tem igrejas por aí tradicionais que não aceitam o batismo do Espírito Santo, e fica aquela igreja fria, morna, tudo morto.
Porque onde não tem poder do Espírito Santo, a pessoa está morta. Tem que ser revestido de poder. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Porque senão, filho, não acontece nada. Jesus não vai sentir a presença de Deus. O máximo que a pessoa vai falar é uma emoção. Olha, eu estou tudo arrepiado. Mas isso não é poder. O poder de Deus está muito além. Está muito além. Né? A gente vê pessoas contando experiências. Irmão, tive visão. Irmão, eu vi um anjo. Irmão, eu vi fogo cair do céu. Irmão, eu vi o paralítico ser curado. Irmão, eu vi o sujeito sendo curado. Poder do Espírito Santo. Isso foi dado para todos. É só ficar em Jerusalém, orando e buscando. Jesus falou assim: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Então o batismo do Espírito Santo começou sendo propagado ali na sinagoga. Porque eles pensavam que era só para pregar para os judeus. Eles não queriam pregar para os gentios. Os gentios eram considerados como cachorros. Então eles não queriam. Então o Velho Testamento, eu até estava conversando com o irmão hoje. Eu falei: Dó, a gente saiu debaixo da maldição. O Espírito Santo desceu. O sangue de Jesus nos purificou. Quando Pedro teve uma visão, no capítulo 10, se ele não fosse batizado com o Espírito Santo, ele não teve visão nenhuma. Desceu um anjo do céu, com lençol, e todo animal impuro. Porco, né? Sei lá, tinha uns animais lá, agora eu nem lembro. Bode, sei lá o que mais que tinha. Né? Aí o anjo falou assim: Pedro, mata e come. Não, Senhor. A minha igreja não permite essas coisas. Comer carne de porco? Não. Então os irmãos falam assim: não, isso é pecado, irmão. Não. O anjo falou: Pedro, mata e come. Não torne tu imundo o que Deus purificou. Então tudo aquilo era sombra. Tudo que tem no Velho Testamento é sombra das coisas futuras. E é impressionante como as pessoas querem voltar do Velho Testamento e não ouvir a voz do Espírito Santo. Deus fala. A senhora sabia que Deus falava? Fala. É só a gente sentar e ficar assim: fala, Senhor. E Ele fala. A Bíblia diz assim que a palavra do Senhor não volta vazia. Então ela sempre vem em direção para prosperar naquilo que a enviei. Então Deus nunca ficou calado. A Bíblia fala assim: cale-se toda a terra diante do Senhor, porque é o Senhor que fala. E quando Ele fala, Ele fala assim: a minha palavra não volta vazia. Ele fala assim: diria eu e não faria? Falaria eu e não cumpriria? Então, mata e come. Não. 3 vezes. Até que ele resolveu matar, até que ele resolveu comer aquilo lá que o Senhor estava dando. Era uma visão de que os gentios precisavam ouvir o Evangelho. Como eles estavam resistindo, eles ficaram, dizem alguns historiadores, que eles ficaram cerca de 5 anos só pregando para judeu e só entrando na sinagoga e falando para os judeus de Jesus Cristo. Até que Deus mandou uma perseguição, eles começaram a sair. Crente que não prega Evangelho, ele sofre tribulação. Fica com aquela cara emburrada, né? E passa semana, passa dia, passa mês e passa ano. Minha bênção não vem, minha bênção não vem. Cadê minha bênção, Jesus? A bênção está em a gente proclamar e anunciar esta tão grande salvação. A Bíblia fala em Pedro 1:21 que os anjos gostariam de anunciar o Evangelho. Mas você sabe por que anjo não anuncia o Evangelho? Porque anjo não sabe o preço do perdão. Eu sei o quanto Ele me perdoou. Eu sei de onde Ele me tirou. Agora anjo não. Ele nasceu sem pecado e ele está sem pecado. E se o anjo pecou, que aconteceu com Lúcifer e 1/3 dos anjos, eles viram demônios. Eles não têm perdão. A Bíblia fala, Pedro falou assim: Deus não perdoou os anjos que pecaram. Por quê? Porque eles estavam diante do Criador. Eles foram criados perfeitos, sem pecado. Eles não tinham aquilo que Jesus pôs em nós, uma alma para adorar a Deus. Por isso que o Salmo 42 fala assim: a minha alma tem sede de Deus. Então o Espírito de Deus precisa habitar aqui, ó, dentro de nós. E aí avivar. Avivamento é isso, dar vida. Quando Jesus fala assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva
fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Vocês Glória a viram Deus. que eu li aqui? Né? Aí os gentios foram lá, né? Foram batizados. Pedro começou a botar a mão neles, eles começaram a falar em línguas, né? Começaram a ser cheios do Espírito Santo, falar em línguas e profetizar. E aqui mais uma outra passagem, né? Os que ouviram essa palavra foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles nem sabiam o que era batismo. Paulo chegou assim: vocês já são batizados, vocês falam em língua, vocês profetizam. O que é isso? Não, não sabe o que é isso não. Você não sabe? Não, só o batismo de João. Só o batismo de João? Só esse ritual? Não, então vocês não conhecem o poder. Serão revestidos de poder. Aqui fala que Paulo fazia obras extraordinárias. Obras extraordinárias o apóstolo Paulo fazia. Botava a mão sobre os enfermos, os paralíticos eram curados. Você vai ver que Paulo curou um paralítico mais para trás, no capítulo 13. Pedro curou um paralítico lá, no capítulo 3 de Atos. Então, eles entenderam que o poder era para ser usado, porque tinha só um Jesus. Quando Jesus subiu, agora tinha 120 Jesus aqui na terra, porque cada um de nós representa Ele. Você vê como é importante a igreja ser cheia do Espírito Santo? Se a igreja fosse cheia do Espírito Santo, o hospital estava vazio. Se a igreja fosse cheia do Espírito Santo, os presídios estavam vazios. Porque as pessoas iam sentir a presença de Deus. Se não sentir a presença de Deus, o Senhor não é nada. Eu não sou nada. Se não sentir o poder do Espírito Santo, de ver as maravilhas que o Senhor operava e opera. O Senhor faz maravilha, está fazendo e vai fazer. Não faz na sua vida, é porque você não crê. Cura e expulsa Satanás. É triste se a gente ver uma igreja que é onde não acontece nada, né? Até os lenços, os aventais, eles pegavam do apóstolo Paulo e levavam para os enfermos. Uma pena que isso aqui virou uma idolatria, né? As igrejas começaram a vender lencinho, vender toalha, vender meia, né? Já, tudo ungido. Isso é mentira, tá? Isso aqui não foi uma idolatria. Eles pegaram porque Paulo não podia ir. Então falaram: Paulo, empresta o seu lenço aí. Eu creio que isso aqui tem unção. Tá? Isso aqui não é pecado. Mas o que transformaram isso aqui foram num comércio. Apenas isso. Começaram a vender lencinho, começaram a vender fronha, né, para você ter sonhos. E aí, né, você vê uma igreja totalmente fora do padrão do que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia. Tanto é que quando começou a entrar a idolatria, aquele sujeito achou: eu também tenho poder. Ele também achou que tinha poder, esse homem que chegou lá, né? Os 7 filhos de Seva, judeus, chefe da sinagoga, principal, um chefe da sinagoga, que tinha 7 filhos, foram tentar expulsar demônio. 7 homens foram tentar expulsar demônio. Em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega: sai. O diabo olhou para ele e falou assim: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, você eu não sei quem é. Por quê? Porque não tinha o poder do Espírito Santo. Tem um monte de gente que pensa que tem. Vocês viram eu com o irmão lá na rodoviária pregando, apareceu um endemoniado e começou a falar em línguas, e cheio de autoridade. Eu falei: filho, se você tivesse cheio do Espírito Santo, você não atrapalharia a pregação do Evangelho. Aí chegou me chamando de fariseu, chegou chamando de hipócrita, de um monte de coisa lá, e falando que ele estava cheio, que ele era ungido de Deus. Eu falei: filho, como que você é ungido de Deus se as almas estão todas lá, esperando ser salvas através da pregação do Evangelho, e você veio aqui justamente para atrapalhar? E queria profetizar. Na hora que ele abriu a boca e falou assim: assim diz o Senhor, eu falei: cala a boca, Satanás, em nome de Jesus. Não, o Espírito Santo não habita em meio da sujeira. A pessoa precisa se converter, ela precisa se arrepender. O sangue de Jesus precisa purificar de todo o pecado, para que este templo seja cheio do azeite.
Quando Jesus ele conta a parábola das 10 virgens, todas as 10 tinham lâmpada. A lâmpada é a alma. Tá? Todo mundo tem alma. Até o cachorro tem alma. Por isso que o diabo consegue entrar nele, porque tem alma. Só que o cachorro morre, ele vai para o inferno. Aliás, ele não vai para o inferno, porque ele não tem um espírito eterno. Em nós, Deus soprou um espírito eterno e nos tornou eterno também. Então a nossa alma vai ser eterna. E aí o cachorro morre e não acontece nada, porque ele não tem o espírito. Mas nós, além do espírito que Deus soprou em nós, esse espírito está vazio. Ele precisa se juntar com o espírito de Deus. Quando ele se junta com o espírito de Deus, ele se torna um com Deus. Ele fala assim: assim como eu sou um com o Pai, a igreja também vai ser um com o Pai. Então o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. As loucas não tinham azeite. Por quê? Porque as loucas estavam dormindo. As loucas estavam dormindo enquanto o mundo estava aí pegando fogo. Elas foram dormir. Seja o que Deus quiser. Como é que vai a sua vida? Vai levando, irmão. Vai levando como Deus quer. Como Deus quer, não. Como ela quer. Porque se for como Deus quer, você vai levar a vida vai levar você. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar então, irmão. Vamos orar. E vamos fazer como os apóstolos faziam aqui, né? Não sou apóstolo, não sou nada, né? Mas sou servo como qualquer um de nós. Vamos orar então. Como a gente fez aquele dia, vamos fazer uma roda aí e clamar pelo nome do Senhor. Nós.